Olá, povo abençoado de Deus, tudo bem com vocês? Eu me chamo Eduardo Nassif, sou ministro da Palavra de Deus e estou aqui para levar vocês a ter mais um momento com Deus. Não esqueçam de se inscrever no canal para vocês receberem diariamente as mensagens. Que a palavra de hoje possa entrar no seu coração e abençoe sua vida. 2 Tessalonicenses capítulo 2. Não se perturbem facilmente, nem fiquem assustados se alguém afirmar que o dia do Senhor já chegou. Talvez alguém diga que nós tenhamos afirmado isso enquanto profetizávamos ou anunciávamos o Evangelho, ou que escrevemos isso em alguma carta. Tem algumas pessoas que se assustam facilmente com palavras. São pessoas que qualquer coisa que ela ouve falando de catástrofe ou de acidente, já entra logo em pânico. Esse tipo de pessoa já colocou dentro dela o pânico e o pavor. Quando ela ouve então acontecimentos que as pessoas falam sobre o fim do mundo, nossa, acaba entrando em desespero. Nós sabemos que o medo das pessoas é uma coisa muito normal. Ter medo de bicho, tipo cobra, ratos, baratas. Ter medo de escuro, medo de palhaço. Tem pessoas que têm medo da própria sombra, têm medo do futuro, têm medo do que está por vir. Mas isso não deveria ser algo comum nas pessoas. O medo é um sentimento que pode abalar muito e também pode fazer a pessoa ficar doente. A pessoa fica com tanto medo e pavor das coisas que acaba tendo síndrome do pânico e acaba ficando presa dentro de casa porque ao sair tudo causa pânico para ela. Mas através deste versículo, vemos que as pessoas também se assustam quando se fala que Jesus está voltando. Algumas religiões ficam tentando adivinhar a data da volta de Jesus através das Escrituras. Fazem contas aqui, contas dali, e acabam criando datas como já aconteceu algumas vezes. Mas em todas as datas, nada aconteceu. Fico pensando como as pessoas podem querer saber a data se o próprio Senhor Jesus disse que nem ele sabia quando seria sua volta. Mateus capítulo 24, versículo 36. Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Jesus falava às vezes através de parábolas, mas ele era muito direto com as coisas. Quando foi perguntado quando seria sua volta, se ele soubesse, ele falaria. Até porque ele não podia mentir, ele não pode mentir. Então, como pode alguma religião, através de estudos, falar datas e querer, de uma certa forma, criar expectativas e até pânico para certas pessoas? Para alguns, a volta de Jesus é esperada com grande alegria, mas para outros, isso é motivo de susto, de pânico. Mas isso acontece porque as pessoas que ainda não são salvas acham que quando Jesus voltar tudo acabará, que ele virá para destruir o mundo. Isso é o que as pessoas acabam pensando por não conhecerem as Escrituras. As pessoas deveriam buscar conhecer mais, adquirir mais conhecimento, buscar e congregar em uma igreja. Mas tem que ter cuidado. Tem pregadores da palavra que, ao invés de estar pregando o amor de Jesus, de estar tentando resgatar as almas, levar as pessoas à salvação, só sabem pregar sobre Apocalipse, sobre o fim do mundo. Parece que quer ganhar almas para Jesus, colocando pânico nas pessoas. Não é errado pregar sobre o Apocalipse, nem falar que Jesus está voltando. O erro está na forma de falar para as pessoas. Tem pregações que você ouve, você se sente bem, sente aquela paz vinda de Deus. Mas tem pregações que só a misericórdia. O pastor prega colocando pânico nas pessoas, falando o tempo todo que elas irão para o inferno. Ao final pergunta: quem agora quer aceitar Jesus como Senhor de sua vida? Se a pessoa não foi embora correndo, antes de terminar o culto, ela levanta a mão de medo.
Pronto, ganhou a pessoa para Jesus. Mas será que ganhou mesmo ou colocou medo nela? Ou ela só levantou a mão porque ficou assustada, ficou com medo? A pregação tem que ser algo bom para o ouvido das pessoas. É claro que existem pregações de exortação para a igreja, mas não é todo culto que se exorta. Quem prega a palavra tem que ter o cuidado de tomar a direção que Deus está dando para ele. Mas infelizmente, muitos estão fazendo da forma do homem. Muitos estão pregando da forma que querem e achando que estão fazendo para Deus. O apóstolo Paulo, falando à igreja em Tessalonicenses, ensinou. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia e, então, será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. O apóstolo Paulo disse, não deixem que ninguém os engane de modo algum. Cuidado com os lobos na pele de cordeiro. Até na hora de você escolher onde congregar, é importante você estar atento. Se você ainda não decidiu em qual ministério você deve congregar, visite algumas igrejas e depois ore a Deus pedindo a Ele uma direção. Existem muitos falsos profetas pregando a palavra e fazendo pessoas se perder. Mas você pode ficar na dúvida entre escolher igrejas e de como saber em qual deve ficar, se você ainda não sabe ouvir a voz de Deus falando com você. Tem pessoas que Deus só falta fazer um desenho com uma seta dizendo e apontando, é aqui, mas a pessoa não consegue ver e nem ouvir. Então, para você tirar suas dúvidas, você primeiro tem que sentir paz na igreja. Se você vai e sente algo diferente de paz, então já é um bom motivo para ficar com o pé atrás. Outra coisa é conferir o que o pastor prega através da Bíblia. Se ele cita muitos versículos, mas não abre as Escrituras, confira. Pode ser que realmente ele tenha uma boa memória. Depois, anote os versículos e veja se está batendo com o que ele está falando. Se estiver faltando alguma coisa ou ele estiver incluindo, também desconfie. Da palavra de Deus, nada pode ser tirado e nada também pode ser colocado. Coloque uma coisa no seu coração. Quando você ouvir alguma pregação sobre a volta de Jesus, não é para você temer, e sim para você refletir. Digo refletir porque tudo que está sendo pregado pelos homens de Deus está acontecendo. Está acontecendo ao passar dos anos. Só não enxerga quem não quer enxergar. Deus te deu o livre-arbítrio para você decidir o que você quer da sua vida. Ele, em momento algum, vai tirar o seu poder de escolha. Por isso, não tenha medo e faça a escolha certa. Jesus te ama e livra você de todos os seus medos. Feche os seus olhos e vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos diante da sua santa presença e agradecemos ao Senhor por mais esta palavra. Hoje o Senhor nos ensinou que existem pessoas ainda com medo. Esse medo se estende até para o que é pregado. Tem pessoas que, ao ouvir sobre mensagens que estão escritas no livro de Apocalipse e mensagens sobre a volta de Jesus e sobre o fim do mundo, acabam entrando em colapso, mas não deveriam. Sabemos que a sua volta será para resgatar os seus, que são todos aqueles que já o receberam e que andam na sua presença, se desviando do mal. Pai, que mais pessoas possam ser resgatadas. Muitos estão sendo enganados por falsos profetas. Muitos estão sem saber o que ouvir ou o que escolher. Pai, mostra o caminho para essas pessoas que estão perdidas. Mostra para elas que o Senhor está perto e que elas podem confiar em Ti. O nosso inimigo é sujo. Ele tenta o tempo todo enganar as pessoas. Que o Senhor possa nos proteger das ciladas que Ele arma
e que o seu amor nos envolva cada vez mais. Amém, e assim seja. Bom, pessoal, espero que tenham gostado da mensagem e, se gostaram, compartilhe com seus amigos e familiares para que eles possam ouvir as mensagens diariamente. Deus abençoe a todos vocês e não esqueçam, amanhã teremos mais.